Expediente, vereador professor Zanquim. Na tribuna. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas. Se eu falar para os senhores e senhoras de acarajé, o que nos lembra acarajé? Qual o povo? Hã? Bahia. Se eu falar chimarrão, o que lembra? Se eu falar queijo de Minas, ok? Nessa toada, pessoal, eu sou um entusiasta, vereador Felipe, na questão da gastronomia, culinária, turismo e a identificação que a culinária e a gastronomia pode trazer para uma região. O meu assunto hoje aqui é o Bauru de Caxias. Uma iguaria única no Brasil e quem sabe no mundo. Durante meus 30 anos de consultoria, sempre que recebia um cliente, um diretor, ou seja as empresas Randon, Marco Polo, na hora do almoço, o pessoal, vamos comer o famoso Bauru de Caxias. Claro, tem a massa e a polenta, o galeto, tem a churrascaria, enfim, a nossa culinária da Serra Gaúcha é muito rica, Porém, ao trazer pessoas de fora ou os visitantes, quando eles comem o Bauru de Caxias, é único. Os paulistas, os cariocas, os mineiros, as pessoas do exterior, quando vão comer o tal do Bauru de Caxias, é singular. Quando o professor da Universidade de Caxias do Sul, nós recebíamos no Departamento de Economia professores visitantes de outras localidades, e nunca me esqueço, vereador Bressan, veio um professor italiano, e ele chegou a hora do almoço, depois das nossas reuniões técnicas, onde é que vamos almoçar? E a gente já pensou num massa, polenta e galeta, alguma coisa assim, e eu pensei, não, vamos levar ele comer um Bauru de Caxias. E esse professor, vereador Scalco, italiano, ao comer o Bauru de Caxias, ficou impressionado. Pois bem, eu tenho um projeto tramitando sobre o selo Bauru de Caxias. A minha equipe, muito bem preparada, muito esforçada, dedicada, fomos fazer o registro de como se faz o Bauru. Porque o Bauru de Caxias, repito e vou reforçar aqui, ele é uma iguaria única. Porém, esse meu projeto está desde o Natal aí parado. E aqui não cabe a mim discutir com o DPM, o IGAN, enfim, as questões técnicas de constitucionalidade ou não. Mas eu falei do acarajé, falei do chimarrão. Vocês notam como a gente liga diretamente a situação do... Isso aqui. Volta. Olha ali. Queijo de Minas. É um registro, gente. É um registro. O vereador Romeu Zema está prestigiando o queijo de Minas. E os produtores queijeiros de Minas hoje estão exportando. Micro e pequenos estão exportando. Vereadora Gladys. Pode pular. Chocolate de Gramado. É uma referência. E é nisso que eu acredito, no turismo gastronômico, vereador Felipe. Temos mais também outros. A região de Champagne, na França, né? Uma vez todo mundo chamava de Champagne. Eu lembro, vamos tomar uma Champagne. Depois eles trabalharam muito, vereador Gladys, nessa questão da marca Champagne, da região de Champagne. E os outros vão chamar espumante. Mas a minha aqui produzida é Champagne. E se eu falar de festa da uva, vão lembrar de onde? Vocês entendem a relação da comida, da gastronomia, da culinária com a economia e o turismo? E eu estou lutando desde o Natal para que nós tenhamos o selo Bauru de Caxias. Como é uma medalha Michelin, né, aquelas que tem de restaurantes de referência. Então, eu gostaria de passar... esse aqui é um outro exemplo fantástico para quem já foi para a Itália. Em Florença tem a bisteca fiorentina.
né? Em Florença. E a bisteca... Isto ali, vereador Fantinel. E ela tem que ser feita na rua, ela tem um tamanho e é servida com um bicheroto de vinho e um pãozinho. E só. E é clássico mundial. Você sabe aonde mais no planeta tem o Bauru de Caxias? Só nós. É isso que eu quero. Um selo Bauru de Caxias. Então eu gostaria de... Não sei se eu tenho mais um... Gostaria de passar um vídeo onde a minha equipe esteve nas melhores casas trabalhando para verificar. Porque o Bauru não é só pegar um bife, jogar um presunto e um queijo em cima e tá feito. Olha ali, pessoal. Acompanhem comigo, por gentileza. Preparação técnica de um Bauru de Caxias. Sei que essa hora começa a dar fome, mas tudo bem. Tô olhando um Bauru, não tem problema. Olha que técnica. A temperatura da chapa, a composição dos ingredientes. Olha lá. Único no mundo, Bauru de Caxias. E agora, o molho de tomate. E o famoso molho verde. Parabéns à minha equipe. Fez uma pesquisa fantástica, estiveram lá, gravaram, regravaram, entrevistaram. Giovanni, Jennifer, parabéns. É bom, eu já não sei dessa informação. Seu à parte, vereador Felipe. Vereador Zanquim, primeiro que deve ter sido um trabalho muito difícil para a sua assessoria ter ido, né? Buscar essas informações todas, né? E depois provar o verdadeiro Bauru de Caxias, né? Causou inveja, inclusive, aqui na casa. Mas, vereador Zanquim, eu quero lhe cumprimentar. Nós conversamos sobre isso há um tempo atrás já, né? E lhe confessei que tenho feito um trabalho em cima do X de Caxias do Sul também, né? Que é único. Né? Eu tenho feito uma discussão com o SEG, inclusive, porque a gente está fazendo uma análise histórica de como é feito o X de Caxias do Sul. E é o que o senhor disse, não é simplesmente colocar na chapa e servir. Tem a quantidade certa, a especificidade certa, que tipo de pão é, que tipo de queijo. Então, né, é todo um relato histórico, uma pesquisa histórica para a gente poder desenvolver esses projetos, porque são muito sérios e muito importantes. Então, Caxias do Sul tem lá já o Galeto Primo Canto como bem de natureza e material, que é uma marca de Caxias do Sul. Né? Não é qualquer tipo de galeto que ele é bem de natureza e material. É um tipo específico de galeto que é feito aqui. A mesma coisa com o Bauru e a mesma coisa com o X. Né? Então eu tenho certeza, e essas 3 iniciativas, tanto a sua, como a minha e como a do vereador Toigo, né, do Galeto Primo Canto, elas reforçam a capacidade do turismo de gastronomia que nós temos em Caxias do Sul. Né? Esse somatório demonstra a capacidade que nós temos de receber bem os turistas aqui com a culinária nossa. E mais do que isso, quero dizer que quando eu convido amigos para virem de outras cidades para cá e eles vêm conhecer principalmente a questão esportiva, eu sempre indico o Bauru X. Quando eu levo eles comer Bauru, eles me dizem o seguinte: então lá na minha cidade eu como um sanduíche. Eu disse, pois é, Bauru é isso aqui. Esse é Bauru. Né? Se na sua cidade é um sanduíche, é diferente. Então, né, a gente vê a especificidade e a importância que tem isso, né, para o turismo, para a gastronomia de Caxias do Sul. E quero lhe cumprimentar pela iniciativa. Obrigado, vereador Felipe. Pessoal, nós estamos falando de uma tradição de 60 anos. Nós não estamos falando de algo de agora. Na minha exposição de motivos, nós falamos aqui do mestre Lula, que foi um dos primeiros na antiga lancheria Bossa. Exatamente. E ele dava um show, inclusive foi até o programa Silvio Santos. Esse mestre Lula foi ao programa Silvio Santos da época, pela sua habilidade em manejar com as travessas, com os pratos. Então nós estamos falando de 60 anos de tradição,
Uma declaração de líder, senhor presidente, por gentileza. Em declaração de líder, a bancada do Novo. Continua com a palavra o vereador, Uma professor parte, Zanquim. vereador, se possível. De imediato, vereador Fontinão. Vereador Zanquim, essa história do Bauru ali que o senhor trouxe à tona aqui é realmente incrível, sabe? E eu queria alongar um pouco o braço, porque é sempre Caxias do Sul, né? Mas hoje, no quiosque de Fazenda Souza, vem gente de Gramado e Canela comer o Bauru. De Caxias. O quiosque de Fazenda Souza, que pertence a Caxias, né? Mas o Bauru que é feito lá, tem gente que vem de Gramado e Canela para comer o Bauru lá. Nas sextas e sábados tem gente de todos os lugares. Então é incrível o nosso Bauru aqui da nossa cidade, da nossa região aqui, é incrível. E para fazer um comparativo, que nem o senhor estava falando, a última vez que eu estive em Fortaleza, no Ceará, né? Eu cheguei num restaurantezinho, não sabia o que eu pedi, vou pedir um Bauru, né? Pedi um Bauru. Eles fazem uma massa de panqueca, né? Colocam um bife e um pouquinho de molho em cima e dobra que nem se fosse um pastel. Aquele é o Bauru deles. Bauru deles. Que não tem nada a ver com o nosso Bauru, mas era isso, ó, parabéns. Obrigado, vereador Fontinão. Por isso que eu digo assim, pessoal, pizza é universal, o refrigerante Coca-Cola é universal, o galeto é universal, o sanduíche é universal, mas, sinceramente, Bauru de Caxias não tem, é nosso, é nosso. E o meu projeto, ele não está criando atribuição aos órgãos públicos, ele não mexe com o Estatuto dos Servidores, ele não altera a estrutura do município. Então eu faço votos que a gente consiga tocar adiante esse projeto. Inclusive, saiu no programa da RBS, Pretinho Básico, tenho bola nas costas. A gente tem um vídeo aqui, se vocês puderem acompanhar comigo, pessoal. A fama que é do Bauru de Caxias. Ir pra Caxias lá com o pessoal do Destemperados, a animação que a gente tá fazendo. E, cara, comecei... Aliás, sensacional o vídeo. Legal, né? Eu vi. Começamos a... O que aconteceu contigo, aconteceu comigo também. A primeira vez que me apresentaram o Bauru de Caxias. A gente se surpreende. É impactante, né? E, cara, aliás, eu acho o Bauru de Caxias, ele é subvalorizado. Essa é a palavra. Pô. As pessoas teriam que dar mais valor ao Bauru de Caxias. Porque é uma das iguarias mais incríveis que eu já comi na vida. É muito saboroso mesmo. Um abraço pra galera do André, restaurante que nos recebeu lá. Pô, os valorizar lugares mais legais, aquilo lá, assim. cara. E... Já comi muito X em Caxias. Não. Adams Bauru. Olha ali. Olá, pessoal. E com licença que ele tá cortando com a colher. Tu pode tirar a tua chapa, tu pode comer sem dente esse. Que troço bom, cara. Bola nas costas, programa. E nós conseguimos resgate de vídeos, pessoal, de outros tantos, vereadores Calco, programas dessa audiência, desse nível de audiência, de qualidade, falando do Bauru de Caxias. Está mais do que na hora de nós não perdermos o trem da história, como estamos perdendo do mercado público e outras coisas que não andam, e precisam andar. Então, vereador Felipe, nós que somos parceiros nesse sentido de turismo, seja futebolístico, seja de negócios, o turismo gastronômico da Serra Gaúcha, e eu tenho, enfim, parentes, pessoas que moram no exterior, e dizem, olha, é difícil você comer bem, e tão bem quanto a Serra Gaúcha. E aí eu me estendo a Hortênsias, Vale dos Vinhedos, seja do X, seja do Galeto, seja, enfim, das churrascarias, a sopa, enfim, mas nós não estarmos desde o Natal do ano passado tentando criar o selo Bauru, um patrimônio nosso. Então, eu aqui não me cabe discutir a questão de CCJ, enfim, mas eu venho a essa tribuna para destacar e reforçar o efeito econômico positivo de nós termos esse patrimônio cultural gastronômico chamado Bauru de Caxias. Eu duvido qual dos senhores e senhoras em algum momento não trouxe algum convidado de fora, seja de fora do Rio Grande do Sul ou até mesmo fora de Caxias. Tem gaúchos, como esse programa demonstrou, gaúchos. E não vamos longe, aqui no Vale dos Sinos, quando você convida algum amigo, eu sempre tenho bastante relações com o Vale dos Sinos, e eles dizem, Zanquim, nós temos que comer o Bauru de Caxias. E todos, vereador Wes, todos, quando chegam, ficam maravilhados e não acreditam nessa iguaria, nesse prato
e existe toda uma tecnologia, vamos dizer assim, para fazer. Então esse é o meu destaque de hoje. Eu faço votos que a gente consiga criar o selo Bauru de Caxias, porque o impacto positivo no nosso turismo, na nossa economia, é muito bacana, como é o queijo de Minas, como é a bisteca fiorentina, como todos estão fazendo. Eu comecei meu discurso de hoje falando de acarajé. Quando eu falo acarajé, vocês lembram na hora da Bahia. Se eu falar de chimarrão, eu vou lembrar do Rio Grande do Sul. E se eu falar de Caxias, além da Festa da Uva, vamos lembrar do Bauru de Caxias. Obrigado, senhor presidente.